Vamos aprender agora a fazer a nossa massa de porcelana fria para a fabricação do biscuit. Vamos então para os ingredientes. 1 kg de cola branca do rótulo azul, meio quilo de amido de milho, 2 colheres de sopa de óleo de soja ou comestível, o que você tem em casa, 1 copo americano de água e, para sovar, 2 colheres de creme não gorduroso, creme hidratante, mais ou menos, porque às vezes pode precisar um pouco mais ou um pouco menos. Agora que nós temos todos os nossos ingredientes já no recipiente, nós vamos misturar até que a massa fique bem homogênea. Às vezes nós podemos colocar um pouquinho menos de água, isso depende muito da textura da cola. Quando você comprar a cola, às vezes ela vem um pouco grossa, às vezes ela vem mais fina. Quando ela vem mais fina, você pode usar um pouquinho menos de 1 copo americano. Mas se ela vier muito grossa, você pode colocar todo, que ele vai dar a textura certinho. Mostrando aqui, você vai entender qual é a textura correta. No nosso caso, eu coloquei todo, porque a cola está com uma consistência grossa. Misturando tudo, sempre bem misturado, é como uma massa de bolo. Se você não tem força, às vezes, para misturar, você vai pegar uma batedeira, misturar na batedeira e vai dando certo. Bem tranquila. Você vai aprender a fazer uma massa perfeita e do seu gosto, ponto, tudo certinho nós vamos dar. Você vai notar que forma uns gruminhos. Sempre você tem que tentar desmanchá-los devagarinho, sem ter pressa, porque a massa, quanto mais você mexer, mais ela fica boa, mais homogênea vai ficar depois de sovada. O segredo de uma massa perfeita, porcelana fria, é sempre mexer antes e sovar bem depois. Nós temos também vários tipos de cola. Você tem que usar uma cola do rótulo azul. O rótulo vermelho existe, verde e até amarelo, eles são mais fracos. E o rótulo azul é uma cola que ela é mais forte, ela serve para colar madeira, ela cola esses papel grosso de parede, que às vezes tem que usar uma colagem, então ela é forte. E para o biscuit, ela é muito importante para a nossa massa ficar com uma textura maravilhosa e não rachar depois. Então, depois que você mexe bastante essa massa, como eu dei para vocês a dica, se não tiver força, com essa textura a gente mexe a massa com uma facilidade, mas às vezes não tem tanta força no braço, vai com a batedeira e bate com a batedeira. Depois lava bem a batedeira, tudo bonitinho, não dá problema nenhum. Feito isso, nós vamos levar ao micro-ondas. Quanto primeiro para mim poder dar um ponto legal nessa massa? Primeiro vocês vão colocar 3 minutos. Seguidos, sem tirar. Nós vamos tirar, como eu vou mostrar, e nós vamos vendo, porque existe muito isso de potência alta, tem lugares que a potência é mais baixa, então nós vamos seguindo, que o segredo não está no tempo do micro-ondas, e sim no ponto da nossa massa. O ponto da massa é que é o importante. Então vamos agora ao próximo passo, que é o micro-ondas. Vamos tirar a colher. Uma colher de pau até pode levar junto, não tem problema. O que não pode é outro tipo de colher, qualquer outro tipo de colher não pode levar. Mas eu gosto de tirar, que eu acho mais prático. Vamos colocar então 3 minutos. Vamos levar. Liga na potência alta de preferência. Vamos agora retirar para nós sabermos como que está o ponto da nossa massa. No começo ela serve mais para esquentar a nossa massa. Vocês vão notar que a massa dos cantos já se formou pedaços. Esses pedaços são muito importantes. Você vai jogar novamente e cobrir. A colher de pau, ela facilita porque ela é mais forte na hora da gente fazer o movimento dessa massa quando está pegando o ponto. Uma outra colher como essa,
às vezes ela não é tão forte para virar a massa. Então, é importante que vocês entendam que a colher de pau é melhor. Então, como eu expliquei, para quê? Para estar descolando a massa e mexendo conforme nós vamos dando ponto. Vamos novamente ao micro-ondas. E como ela está num tempo bem bom, bem legal mesmo, nós vamos colocar mais 3 minutos. Não precisa ter medo, porque ela não vai passar do ponto. E sempre vocês têm que saber que o segredo não é o tempo do micro-ondas, e sim o ponto da nossa massa. Vamos novamente com mais 3 minutos. Então, vamos tirar a nossa massa agora. Eu fui colocando essa massa e ela ficou em torno de mais ou menos 12 minutos. Por quê? Depois que você colocou 3, aí mais 3, vai de 1 em 1 minuto. Conforme você vai indo de 1 em 1 minuto, você vai vendo o ponto. E o ponto dela é esse que você está vendo. Ela tem que ficar bem cozida. Porque se ela ficar crua, é onde ela vai depois bolorar, ela embolora, ela vai rachar com mais facilidade. Então, é importante que esse amido de milho cozinhe dentro da nossa cola. Vamos, então, continuando com a nossa colher de pau, porque agora, como ela está mais firme, nós não conseguimos com outra colher, como eu expliquei para vocês. Então, vocês vão mexer, vão ver que ela está bem cozida mesmo. Isso é muito importante. O que vai deixar ela macia é o nosso creme. Então, vocês estão vendo a textura. Lembrando também que a nossa massa está bastante quente. Nunca você deve sovar a massa diretamente. No caso dessa massa, nós deixamos pelo menos uns 5 minutos para sair esse ar quente. Eu vou colocar ela na superfície e eu gosto de colocar em cima de uma borracha que é de silicone, porque na mesa ela gruda muito e nessa borracha eu já tenho prática e facilidade. E eu acho que para você vai ser muito melhor para produzir essa massa. Então, nós vamos colocar o creme e vamos pegar a placa. Essa placa ela é muito importante até para não grudar, como eu expliquei. O creme é o creme hidratante. Ele é assim um creme não gorduroso. Se você deixar um creme gorduroso, ele vai ter muito óleo na massa e vai causar muitos rachamentos, não vai dar certo o seu biscuit. Então, nós vamos colocar 2 colheres. Pode ocorrer, às vezes, de usar um pouquinho mais. Vai passando na mão, vai sovando a massa, mas não estraga a massa não, porque, como eu disse, ele não tem gordura. Isso é muito importante. Depois que nós colocamos, nós vamos espalhar em cima dessa borracha de silicone. Vocês vão ver que ela não sai da mesa, ela vai dar uma facilidade de trabalho. Esse creme é muito gostoso de mexer, pode passar na mão, que faz bem. Ele é hidratante, então é muito importante. E vai despejar a massa. Essa massa, vocês podem ver que a textura já é maravilhosa, até antes de sovar. E é uma massa bastante rendosa, ela rende bastante. Dá para produzir muito biscuit bonito. E como eu expliquei, vocês deixam esfriar, porque ela está realmente bastante quente. Colocando bastante creme nas mãos. E deixa mais ou menos uns 5 minutinhos. Para vocês não queimar a mão, porque aí realmente é quente. E vamos esperar 5 minutinhos. Com o creme nas mãos, que é muito importante para a massa não grudar, nós vamos começar a sovar. Ela já está bem mais fria, mas não deixe esfriar muito, é morna. Se esfriar muito, o que vai acontecer? Ela pode ficar grumos, por ela ter esfriado demais e não misturar o creme. Você vai sovando. Não precisa ter pressa de sovar, com tranquilidade, apertando com os dedos dessa maneira aqui. Que o creme vai penetrando na massa e ela vai dando uma textura perfeita. Quanto mais você sovar, mais bonita essa massa vai ficar.
Fazendo isso que eu estou fazendo, o creme vai penetrando na massa, dando mais facilidade dela se juntar em seguida. Vocês podem notar que ela não gruda de maneira nenhuma, dando uma tranquilidade de sovar a massa. É importante que vocês tirem todo o creme da superfície, misturando bem a massa. E o ponto da massa está maravilhoso. Vocês podem notar. Lembrando que fica mais ou menos em torno de 12 minutos, mas isso depende muito do ponto. Você pode pegar e colocar de um em um, até você ver que ela ficou bem firme mesmo. Vai juntando. Isso é muito legal quando acontece. Agora, tá? Pode notar que ela está ficando bem elástica. Isso é muito importante. E esse ponto é especial. Nós temos que dar ele mesmo na massa para poder produzir um trabalho com muita perfeição. Ela desgruda porque tem creme embaixo, mas a qualidade é muito boa da massa. Está pronta a nossa massa. Para você preparar uma massa no fogão, você não tem micro-ondas na sua casa. Precisa preparar no fogão. O que nós iremos fazer? Primeiro de tudo, uma panela antiaderente. Uma colher de pau, porque a colher de pau vai facilitar na hora de mexer e desgrudar dos cantos. Por mais antiaderente que seja a nossa panela, nós temos que estar desgrudando sempre para ela dar um cozimento muito bom. O que você vai fazer? Fogo baixo, a mesma receita, e o ponto vai ser o mesmo. Conforme você vai mexendo, você vai notar que ela vai dar aquele ponto que nós demos na saída do micro-ondas. O fogo, ele não tem um tempo certo, baixinho. O segredo é baixinho e o ponto. Quando você notar que a massa soltou da panela, ela vai virar tipo uma bolinha, que é aquele ponto importante de cozimento. Tira e faz o mesmo processo que eu ensinei do micro-ondas. Coloca na superfície com o creme, deixa esfriar um pouco, porque senão você vai queimar a mão e não há necessidade disso. E vai sovar como eu sovei a nossa massa. E quanto mais você sovar essa massa, até que ela esfrie totalmente, seria o ideal. Mas às vezes o nosso tempo é muito curto e não dá pra gente sovar até que ela esfrie completamente, é muito tempo. Vamos deixar então ela em forma de um rolinho. Para nós armazenarmos essa massa, nós vamos precisar colocar ela dentro de um saco plástico. Por quê? O saco plástico, ela vai evitar de secar. A partir do momento que nós deixamos essa massa exposta, ela vai secar, então é importante. Pode ser um saco plástico ou pode ser sacolinha mesmo até de supermercado, não tem problema. Mas lembrando vocês que a massa está morna. Então, existe esse segredo que você vai entender agora. Quando nós fechamos o plástico, como você está vendo e acompanhando passo a passo e aprendendo com muita perfeição, você tem que fechar bem. Quando nós fechamos esse saco plástico, ele vai suar. Vai suar bastante por causa da quentura ainda que existe na massa. Nós devemos deixar esfriar por pelo menos 2 horas ou menos dentro desse saco. Você vai notar todo suado, é importante isso para a massa. Feito isso, nós vamos tirar a massa novamente do saco e vamos sovar essa massa, como eu estou explicando passo a passo, aqui como se já tivesse esfriado. Ela vai estar toda suada e novamente você vai sovar. Aquela água que ficou toda por cima vai penetrar e não vai dar problema na massa, pelo contrário, ela é muito importante. Você vai ter uma massa super perfeita, homogênea e trocar o saco plástico. Aí beleza, depois de mais ou menos mais umas 2 horas, que é outro processo, aí você pode partir para o tingimento da nossa massa. Depois da nossa massa bem fria, bem descansada,
2 horas primeiro e depois mais 2, que seria já a parte que já suou, já sovou, já trocou de saquinho, você vai tirar para o tingimento, correto? O que nós vamos fazer? Eu quero deixar a minha massa aromatizada. Pode. Você vai colocar na massa, existe vários cheirinhos maravilhosos. Coloca antes de tingir e sova bastante. Pode colocar essência para flores, todo tipo de essência. A massa, ela adere bem à essência. E sova bem a massa. Sovou, ela está aromatizada. Você não precisa deixar de um dia para o outro para poder trabalhar. Após essas 2 que tem que esfriar, a primeira, e depois mais umas 2 de descanso total, nós podemos utilizar, tingir e utilizar a nossa massa como você desejar. Existem lugares de muito calor, então a nossa massa ela interfere com o tempo. Quando está frio, a tendência da nossa massa é endurecer. E onde está calor, é amolecer. Antes do uso. Depois que nós modelarmos a nossa peça, não existe problema nenhum. Apenas que no calor, ela fica com a peça um pouco mais maleável do que o normal. Mas assim, se um lugar tiver calor demais e você notar que a sua massa está um pouco mole do que era para ter ficado, você vai fazer uma massa mais dura um pouco e vai misturar com aquela massa mais mole. E ela vai dar um ponto perfeito para o seu uso. E quando é um lugar muito frio, que ela vai estar dura, você vai fazer ao contrário, uma massa um pouquinho mais mole e misturar. E assim você não vai perder nunca a sua massa. Isso é muito importante. O local, a temperatura e a secagem também. Em lugares de calor, ela seca muito rápido. É você trabalhando e a massa ressecando, conforme você já vai modelando, ela vai estar ressecando. Sempre você tem que ter esse cuidado e tampar ela, os pedaços pequenos. Vamos supor, eu vou fazer uma bolinha, mas eu tenho outra ali. Essa bolinha é importante, esse outro pedaço, uma bolinha que seja, tem que ser tampada enquanto eu modelo essa. Então é muito importante. O calor, ele influi mais ainda do que o frio. O frio não. Você pode usar ela aberta, que às vezes ela não resseca tão rápido. Então isso é muito importante. Sobre o uso de formol, estearina, limão, vinagre, isso nós deixamos para o passado. O formol, ele não faz bem em contato direto com nossas mãos. Mas para que ele serve na massa? Essa é uma pergunta muito importante. A massa com o formol, ela dura muito. Só que a gente pega tanta encomenda que hoje em dia a nossa massa não dura quase nada. É rapidinho para se usar. Então não há necessidade de vocês usar formol e o meu conselho é não usar. Vinagre era para conservação também por mais tempo. Só que a nossa cola que nós usamos hoje em dia, todas essas colas, elas têm antimofo. Então não há problema de vocês estar usando vinagre, limão, estearina, formol. Pode deixar tudo de lado, não há mais necessidade. Isso é pro antigamente, lá para o passado. A durabilidade de uma massa para biscuit, que chama porcelana fria, é até de 1 ano. Como que você faz a sua massa durar 1 ano? Você vai conservar dentro de um saco plástico bem fechado e coloca dentro da geladeira. A geladeira conserva porque é frio, então ela fica durante 1 ano. Existem hoje algumas colas que já têm um antimofo, uma conservação mais forte. Então tem umas que não precisa, mas isso você vai descobrindo com o tempo, conforme o seu uso. Mas como guardar uma massa durante 1 ano, que é bastante tempo, é empacotando bem empacotado e guardando dentro da geladeira. Vocês vão ter uma massa de longa durabilidade. Agora, se não colocar na geladeira, essa massa, até 3 meses mais ou menos, você vai ter
um ponto maravilhoso, sem ter problema nenhum. Sempre que tirar do saquinho, sova e usa normal. O rendimento dessa massa pronta dá em torno de 1 quilo, 500 e pouquinho, 1,5 kg, mais ou menos. Porque ela rende bastante essa receita que eu dei para vocês. Então, vocês vão ter bastante massa para usar. E ao final de cada